Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia e, como sempre, a gente vai conversar aqui sobre varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, empreendedorismo, ambiente de negócios, novas ideias. Eu vou trazer um assunto muito interessante aqui. Eu trago, quando a gente fala de wellness, por exemplo, que é essa questão do bem-estar, isso diz respeito a uma série de áreas. Às vezes as pessoas acham que tem a ver com atividade física apenas, e não é isso. Ou tem a ver com alimentação apenas, e não é isso. Ou tem a ver, sei lá, com prática de meditação, e não é isso. E quando eu digo não é isso, não é só isso. São várias dessas frentes que compõem o que a gente chama de wellness hoje, bem-estar, trazendo para o português que eu gosto tanto. Para isso, a gente vai trazer aqui, eu vou trazer aqui para vocês dois convidados muito especiais, fundadores de uma empresa que a gente vai entender um pouquinho melhor, porque forma nutricionistas e os capacitam para o mercado de trabalho com uma metodologia bem diferenciada. Então, esse ambiente de negócios, esses dois empreendedores que estão aqui, com certeza vão trazer informações de muito valor para a gente entender um pouquinho disso. Eu estou aí com o Samir e a Laís, são um casal, Samir Baide, não é isso? Laís Vilar, acertei o sobrenome? Sim. Então, primeiro de tudo, Samir e Laís, muito obrigado pela presença de vocês. Que agradeço pelo espaço, um prazer estar aqui com a Laís para poder falar um pouco da Nutrição Sem Fronteiras. Perfeito. E de tudo que a gente está fazendo no mercado da nutrição, que é puro wellness, né? Nutrição é puro wellness. É isso. Obrigado também, viu, Laís? Muito obrigada. E para entrevistar os dois, a gente até mudou de estúdio. Sabe, o PH, que é o nosso diretor aqui, às vezes a gente grava lá embaixo no estúdio com o entrevistado, mas sabia que eu gosto desse estúdio aqui com a mesa, com dois entrevistados, esse formato de microfone aqui, eu gosto também. Então, com vocês dois, a gente veio para esse estúdio aqui para poder entrevistar vocês dois, porque eu falei, não, a história do casal, né? Porque até onde eu sei, PH do céu, fiquei sabendo aqui que a gente tem o que fundou, que é o Samir, né? O que fundou, que é o Samir, e a que manda no negócio, que é a Laís. E veja pela risada dele que eu acertei. Então, primeiro de tudo, me conta, o que é o Nutrição Sem Fronteiras, para o pessoal entender, como é que foi essa fundação, qual foi o modelo de negócio, o diferencial, para aí a gente poder dissecar um pouquinho melhor a entrevista. Vai lá. Bom demais. Então, primeiramente, né, a Nutrição Sem Fronteiras é uma escola de negócios, mas não nasceu assim. Eu sou nutricionista formado e durante muito tempo eu trabalhei como nutricionista, mas sempre olhando para o mercado digital. E como que eu poderia trazer um acompanhamento para o paciente que iria além de só uma simples consulta, onde você entrega uma dieta e acabou. Então, a partir desse movimento que eu tive ali com os meus pacientes, surgiu as minhas primeiras mentorias individuais para outros profissionais. Com nutricionistas. Com nutricionistas. E essas mentorias específicas para a área de nutrição técnica, é isso que eu quero dizer? Não, na verdade, para o negócio. Ah. Então, já ensinando a parte de vendas, de fidelização, de acompanhamento de pacientes, de marketing. E tudo isso veio de inspiração da própria Laís, né? Ela começou a olhar para mim, o pessoal estava trabalhando online na pandemia sem ter muita capacitação e falou, você devia começar a ajudar outros profissionais. E na época eu achava que era coisa de esposa, né? Você tem todo esse potencial, mas eu não acreditava. Assim, a mãe acha que a gente é maravilhoso, que é bonito, e a esposa também, né? Exatamente. E no contrário também, obviamente. Ele achava que era isso, mas aí só um parênteses, que eu não sou nutri. A senhora não é nutri, dona Laís? Não sou nutri, exato. A história subversiva, né? Eu, na verdade, sou a paciente frustrada. A paciente que deu errado com vários nutris. E quando eu vi o que o Samir fazia com os pacientes dele, que era um acompanhamento semanal e não só, tá aqui um papel, você me manda aí mensagens se você tiver dúvida, por exemplo. Falei, cara, outros nutricionistas precisam fazer isso. E eu via pessoas muito parecidas comigo tendo um resultado de primeira que eu não tive. Eu tive que ir e voltar, mas espera, eu preciso aqui fazer um balanço com base no que você está dizendo. Por favor, se eu entendi errado, me corrija, Laís. Você está falando de uma parte que não deu certo do ponto de vista nutricional, certo? Isso. E aqui a gente tem o Samir falando uma parte que eu acho que é uma falha na formação de profissionais autônomos, Sim. não apenas nutricionistas. Sim. Advogados, outras especialidades médicas, às vezes contadores que têm uma formação técnica, por exemplo, para resolver a situação nutricional da Laís, mas não sabem gerir um negócio. Exato. Então a gente tem dois pilares ali. Você estava insatisfeita com o pilar técnico-nutricional. Sim. Mas mais ou menos. Aí tem um componente que se interconecta aí. Que conecta isso tudo, Exato. que é o sucesso do cliente. Então, o nutricionista, ele foi ensinado a fazer uma dieta, a me dizer qual que é o melhor macro, né, proteína, carboidrato, se é melhor comer, por exemplo, couve, se é melhor comer brócolis, ele foi ensinado a fazer isso. Só que ele não foi ensinado a pensar de forma crítica e falar, ok, é só isso que vai resolver a vida do paciente? É só eu passar uma dieta? Ou tem muito mais que isso? Onde que na jornada do paciente ele desvia do caminho e como que eu consigo ser intencional através de um pensamento de sucesso do cliente para fazer ele ficar, renovar e se manter comigo. Eu tenho um LTV. O nutricionista ele não tinha LTV. Você é?
Aí vai ser mais aleatório. Eu sou formada em oceanografia. Ah, não, pelo amor de Deus. Não. A mulher multi. Não, oceanografia e vem da aula de marketing, é isso? Não. Trabalhando com nutricionista, claro, eu tô brincando com você, mas te dizendo o seguinte, você teve essa percepção como cliente de uma nutricionista ou de um nutricionista. Exato. Eu tive essa percepção, eu falei, cara, eu acho que o nutricionista ele tinha que ser muito mais como um psicólogo, que faz um atendimento semanal ali com o cliente, do que como um médico, que te dá um papel, uma receita e fala, toma essas pílulas. Comer não é tomar pílula. É muito diferente a relação que a gente tem. E aí, quando você fazia as mentorias que você mencionou, você sentia a falta de os nutricionistas terem uma visão de gestão. Exato. E aí, o pilar principal do método é o que a gente chama do método check-in, que é basicamente um formulário de acompanhamento que faz o que a Laís trouxe. Então, vamos dizer que você é meu paciente. Você vem na consulta, eu te entrego ali a sua dieta, tudo direitinho, a gente trabalha o comportamento, trabalha os aspectos sociais. Só que o que acontece depois da consulta? Aí que entra os check-ins. Os check-ins são formulários semanais ou quinzenais, que hoje, inclusive, virou um software, né, um braço de tecnologia da empresa, que são enviados pelo nutricionista para o paciente preenche ali em 2-3 minutos e gera dados para o nutricionista fazer um acompanhamento entre as consultas. Então, esse pilar específico é o que criou a metodologia como um todo, porque aí depois vem vendas, marketing, fidelização, funis, tecnologia, AI, gestão, contratação, tudo isso a gente ensina. Só que lá atrás, quando a Laís começou a dizer, tu precisa ensinar para as pessoas isso, era esse acompanhamento. E aí sempre fui um cara que estudou muito sobre negócios e, enfim, fui agregando o resto e vendo se funcionava. E é interessante porque casa com o que a Laís falou sobre essa comparação que ela fez do ponto de vista semanal, claro, Sim. com o atendimento psicológico, né? Então, assim, claro, são naturezas muito diferentes, mas eu tô dizendo assim, você tá buscando fazer uma nutrição baseada nas evidências semanais que aquela pessoa vive. Exato. Então, aí, como ela preenche esses formulários, abastece o nutricionista para na próxima consulta o acompanhamento acontecer. Exato. Eu entendi, certo? Perfeitamente. E aí as consultas não acontecem semanalmente como psicólogo, mas o check-in sim. Ah, aí, não é uma... entendi. Exato. E aí, por exemplo, vamos dizer que você respondeu o check-in. Aí tem uma coisa muito interessante que são os marcadores de biofeedback. Então, a gente pega dados que são subjetivos, como é que tá o teu sono essa semana, ou o teu estresse, e coloca de 0 a 10. E aí, como é que tá o estresse, sono, apetite, digestão, recuperação do exercício, performance, o que você quiser coletar de dados do paciente. E aí, a partir desses números, você começa a ter uma visão real, em tempo real também, do que está acontecendo e fazendo ajustes. Então, eu posso receber um check-in teu e avaliar aqui, tá maravilhoso, segue normalmente essa semana. Ou posso identificar que tu tá dormindo mal. E aí, entre uma consulta e outra, eu posso fazer um ajuste no teu cardápio ou ter uma conversa contigo sobre a tua higiene do sono, sobre hábitos que podem melhorar, né, a profundidade do teu sono. E tudo isso se tornou a metodologia de acompanhamento. Mas você me obriga a fazer a seguinte pergunta. Por exemplo, hábito do sono, como você falou. Vamos supor que eu sou paciente seu nessa metodologia. Por favor, é um exemplo. Quando eu preencho esse formulário a respeito da minha alimentação, talvez seja mais fácil responder esse formulário. Sei lá, almocei isso hoje, jantei isso hoje, fui comer tal horário, sei lá, meu café da manhã tal horário. Eu acho uma coisa mais objetiva. Por exemplo, quando vai medir o sono, eu não sei dizer pra você se eu tive um sono de plena qualidade. Claro que eu sei dizer se eu acordei muito. Isso, é isso que eu ia falar. É uma percepção minha de que eu acordei ou não de madrugada, sei lá, acordei meio com dor de cabeça, sei lá, minha produção de melatonina foi baixa, então eu não dormi direito. Talvez eu consiga perceber isso. E talvez pessoas consigam perceber menos até do que eu. Como é que eu preencheria esse formulário do sono com essa percepção? Excelente pergunta, porque no final das contas, a gente está vivendo ali no nosso dia a dia e a gente tem percepções de várias coisas que acontecem no nosso corpo, mas que não geram números. Então, em breve, a tecnologia já tem várias tecnologias hoje que geram muitos números, né? Isso é uma tendência global. Só que, quando você está vivendo, a minha digestão está meio ruim. O meu sono não está tão bom, a minha recuperação do exercício não está tão boa. E isso é uma coisa que o próprio nutricionista vai ensinando o paciente a como identificando no dia a dia, através dos sinais que o corpo dá. Então, tô sentindo mais fome nesse cardápio do que eu senti antes. É algo que já está muito dentro do contexto do nutricionista. Mas, ao mesmo tempo, o sono que foi ruim influencia no apetite no dia seguinte. Não, isso eu percebo claramente, mas, de novo, desculpa repetir a pergunta. Como é que eu preencho isso no formulário do meu sono? De forma 100% subjetiva, baseado na tua percepção. Porque a tua percepção é a coisa mais importante, porque como tem programado e consistente a coleta de dados, aí você consegue, a partir da tua percepção, ver essas mudanças e variações. Por meio da coleta de dados mais objetiva, você compara com a minha percepção e aí consegue ter uma avaliação mais... É isso? Exatamente. E também no decorrer das semanas, porque tu pode ter chegado e falando, olha, a minha digestão é terrível. Aí, sei lá, 1.3 de 10 na digestão. E aí, conforme as semanas foram passando, a gente vê no gráfico a evolução da digestão e nas conversas no consultório, você também traz essa vivência de,
tô comendo bem, tô indo no banheiro na hora correta, tudo rodando da forma que deveria ser. E esse... Isso. Fala, Laís, pode falar. Não substitui, por exemplo, o médico. Eu, por exemplo, jamais. sou filha de médica, então é uma coisa que a gente sempre traz muito ali na metodologia de isso são indícios até mesmo para o nutricionista falar, olha, se você tá percebendo que você tá tendo dificuldade de sono, vamos tentar fazer uma dieta onde você vai comer mais carboidrato à noite em uma semana para ver se você dorme melhor. Porque, de repente, é um carboidrato à noite ali que a pessoa não tem, que influencia o sono que ela não tem, por exemplo, né? É uma coisa que eu aprendi no Sou Nutri. Mas aí, passou uma semana, 2 semanas com essa dieta, nada melhorou. Tá tomando, por exemplo, melatonina, que é um suplemento que os nutricionistas passam ali, nada melhorou. Então vamos consultar um médico para você fazer, de fato, um exame que você vai dormir lá, para você entender profundamente qual que tá sendo o problema do seu sono. Então, não que o Nutri, ele vai... tratar todos esses problemas, mas ele vai usar isso para ter uma visão mais holística de falar, tá, de repente se o paciente não tá conseguindo seguir a dieta, é porque às vezes ele tá dormindo mal e isso afeta a capacidade dele de tomar decisão. Ficou claro, mas aí, assim, quando você fala de tecnologia, vocês mencionam, Laís, até porque nessa percepção hoje você como CEO da empresa, Sim. É uma IA que faz esse check-in? Por exemplo, quando eu digo faz o check-in, não, desculpa, recebe as informações do check-in? Por exemplo, eu fiz o check-in, fiz lá preenchendo. Tem uma IA, porque imagino que vocês têm que vocês querem escalar isso para, sei lá, milhares de pacientes. É uma IA que pega essas informações e passa um primeiro filtro para o nutricionista que vai olhar isso? Ou é o humano, por enquanto, que está fazendo isso? Excelente pergunta. A gente olha muito para essa humanização do processo. Então, hoje, tem o AI na nossa plataforma, na Welts, que faz um resumo e faz uma análise inicial. Só que tem que passar pelo ser humano, porque o ser humano ele tem percepções únicas e informações únicas daquele paciente. Eu acredito que em breve a AI vai conseguir fazer isso no lugar, porque a gente está olhando muito para isso. Mas hoje, como que funciona? O paciente preenche, o nutricionista e a equipe dele, como o nutricionista mais escalado, tem equipes de nutricionistas e estagiários, faz essa análise e traz uma devolutiva. Então, o mínimo que acontece é ter um ponto de contato, onde o paciente recebe uma automação, que já o software já dispara, responde aquele formuláriozinho rápido numa interface super interativa para o paciente, e aí o nutricionista recebe. E aí no prazo que ele mesmo estipula, ele dá uma devolutiva que pode ser um reajuste no cardápio, uma sugestão de um hábito, ou até mesmo um parabéns ali, tá tudo bem, indo bem. Né? Só que tem um humano ali fazendo. Eu vou perguntar para você já, a gente vai para o intervalo. Assim, as IAs vão conseguir fazer isso? Eu acho que sim, eu já te digo pelo que eu tenho visto. Mas dentro dessa questão clínica, eu acho que tem muita gente ainda com receio. Então, a gente vai para o intervalo rapidinho, 1 minuto, o varejista já volta para a gente entender a IA nessa questão do wellness, não substituindo o médico, como você falou bem, mas auxiliando, ajudando o médico, se isso realmente a gente pode confiar ou não. 1 minutinho, o varejista já volta, vamos lá. Falei pra você que era rapidinho, 1 minutinho, a gente já voltou e a pergunta é essa, Samir. E Laís, claro. A IA vai auxiliar os médicos, legal. Dá para confiar nesse auxílio? Porque, claro, a gente tem visto as IAs generativas cada vez mais potentes. DeepSeek e outras que estão chegando. Essa é melhor que o ChatGPT. Tem gente Toda semana saiu uma. Eu ia falar isso agora, porque assim... Aí fala, não, agora saiu uma melhor. Saiu o Grok agora, então, vez. É isso que eu te falar. Aí já veio mais uma. Daqui a um mês vai ser outra. E por aí vai. É a onda que tá rolando e tá tudo certo. Igual falavam do metaverso. Eu falei, gente, não existe metaverso. Ninguém acreditava em mim. E hoje, por exemplo, o metaverso morreu. Eu falei, não existe metaverso, né? Total. Mas tá tudo bem, o que eu quero dizer é, dá pra confiar hoje numa IA pra auxiliar o médico ou ainda não? Deixa eu melhorar só minha pergunta. Por exemplo, produção de texto. Eu acho que a IA hoje, o ChatGPT tá bem avançado numa produção de texto mais simplificada, vamos chamar assim. Não no texto opinativo, um editorial, mas uma questão argumentativa ele tá bem avançado. Há outras frentes que eu falo com empresários que eles usam. A IA dá uma resposta inicial, ou seja, tem um período que você ganha, mas você tem que ir lá fazer uma certa revisão. Total. Bom, mas quando a gente vai para questões clínicas, a gente tem muita responsabilidade sobre isso. Total. Como é que está a IA nesse sentido, Samir e Laís? Eu vou dar minha opinião, quero escutar a Laís também, que ela que é a nossa cabeça de tecnologia e AI, mas uma coisa que eu percebo é, hoje, com os recursos que nós temos, tem que ter a mão humana muito próxima ali, porque é uma análise muito única e que envolve muitos fatores ali. Eu acho que a AI ela pode apoiar profundamente nesse diagnóstico, tanto de nutricionistas, quanto médicos, quanto de dentistas, enfim, toda a área da saúde. Mas a gente tem que ter muito cuidado ainda, porque no final das contas existem vieses, existem várias coisas ali que podem acabar envolvendo ali no processo. Da IA. Então é uma coisa que ainda preocupa, mas eu vejo que a velocidade que isso está indo é inevitável, na minha opinião,
ela contribuir cada vez mais até que talvez um dia também substitua um diagnóstico ou partes do diagnóstico, e o médico e o nutricionista tenham que completar ali de alguma forma, né? Então a gente está vendo muito isso hoje, questões de identificar câncer em estágios muitas coisas que estão aparecendo, né? Então eu vejo que é muito promissor, mas ainda permaneço um pouco cético e colocando o ser humano na equação sempre, assim. Até para te passar, uma coisa é identificação, outra coisa é análise. Pois é. Exato. Como é que você vê, então, essa pergunta, pegando esse gancho da resposta dele, identificação e análise de indicadores ou de situações? Exatamente. Eu acho que... Pronto, era um ponto que eu ia citar. Eu tava essa semana agora estudando também sobre isso de AI e a pessoa comentou isso, que hoje a gente ainda não consegue confiar 100% no análise de AI. Porque justamente a AI, ela consegue analisar baseado no contexto que ela tem e nos pontos ali que ela conecta que são importantes. Só que a gente, com o nosso olhar humano, entendendo o contexto de várias percepções do que a gente vive, inclusive o contexto socioeconômico e social, que a AI muitas vezes não leva em consideração, porque a gente não coloca todo o input que está na nossa cabeça lá dentro, né? Ela não consegue fazer uma análise ali tão sensível como o ser humano, por exemplo, consegue. No caso, se a gente for principalmente pegar a área da saúde. Acredito que quando a gente fala de diagnósticos mais frios, vamos chamar assim, né? De, por exemplo, identificar um câncer, identificar uma coisa assim mais específica. Hoje eu acho que já tá mais... no sentido de tem ou não tem, Tem certo? ou não tem, binário, pronto, é isso. Branco, Isso, exato. Só que aí quando a gente fala mais de hábitos, de comportamento, acredito que ainda é uma área complexa da gente falar que a IA pode trazer uma análise assertiva e falar, olha, é isso que tem que fazer. Acredito que está desenvolvendo muito, tenho visto muitas coisas sobre AIs já que usam todas as regras da LGPD, por exemplo, que era uma coisa que antes não tinha, então a gente trazia muito ali para o Nutri, olha, tem atenção LGPD, se tá aí colocando o nome de paciente no chat GPT, não pode. Então, já tá avançando muito, eu vejo, AIs para a área da saúde, digamos, para ser um chat GPT, para ser utilizada. Porque se você for observar, o chat GPT ele não é feito para a gente tá usando ele direto como profissional da saúde, né? Então, é justamente isso. Eu acho que cada vez vão surgir mais ferramentas contextualizadas para o profissional da saúde utilizar por ele mesmo, mas tem um caminho ainda para essas ferramentas serem desenvolvidas. Vou te fazer uma provocação, né? Claro. Quando começou a IA, uma coisa que eu falava quando eu trazia alguns convidados, ou mesmo fora daqui conversando, é assim, a IA nunca vai ser tão criativa quanto o ser humano. O começo se dizia isso. Não vai ser. Foi rápido. Como eu já estava estudando isso faz tempo em outras universidades, eu fiquei em silêncio, admito. Falei assim, vocês vão ver já. Fiquei quieto. E hoje você vê algumas IAs sendo altamente criativas, por exemplo, em processos de artes. Artistas plásticos. Vai substituir um artista? Não, eu não disse isso. Sim. Eu só disse que ela faz criações. Porque, por exemplo, tem o artista A, o artista B, o artista C. Você pode gostar do A, ou do B, ou do C. Exato. Só quero dizer que a IA é também uma outra artista. Se você vai categorizá-la como boa, média ou ruim, é uma outra história. Mas ela consegue ser criativa. É só esse mérito. Bom, agora, quando a gente vai para a questão médica, já tá nesse tabu também. Não, mas calma. A IA não tem... Olha o termo que você usou, que é o que eu quero te provocar, no bom sentido, claro. Não, claro. A IA não tem essa sensibilidade humana. Tem um cara que eu leio muito, chamado Daniel Kahneman. Infelizmente faleceu. Sim, ele é fantástico, né? Os livros dele, as obras dele são fantásticas. E ele fala muito isso. A percepção que o ser humano tem de que a sensibilidade dele é mais certa do que números algorítmicos que se tem dentro de uma inteligência artificial de dados, né? O famoso database. E aí, essa sensibilidade vai ser o mesmo caminho da criatividade ou a gente está com medo de admitir isso? Não, acho que vai ser o mesmo caminho. Mesmo caminho. Eu acho que a AI só precisa ter input suficiente, que foi justamente o que as pessoas focaram em desenvolver ali para a AI generativa, por exemplo, de imagem, de vídeo. Mas só precisa ter gente o suficiente trabalhando nisso para ela ter contexto suficiente, que eu acho que ela consegue sim ser tão sensível quanto o homem. É só uma questão de tempo, tá muito rápido, né? O negócio tá surreal. Falando já nisso, que o negócio tá rápido, a gente falando de formação, até porque você falou de uma escola de negócio, formação de nutricionistas, como é que você entende hoje a formação desses nutricionistas? Por que eu pergunto isso? Vários empresários que vêm aqui, a gente fala de diversos setores, por exemplo, no setor de tecnologia, desenvolvedores. Muitos empresários dizem, a faculdade não traz, como a gente gostaria que trouxesse, preparado para o mercado de trabalho. Aí você fala, legal, tecnologia muda muito. Não, aí vou para a de finanças. Vem o pessoal do financeiro aqui, desde controladoria, compliance, auditoria, dizendo, os analistas que chegam não conseguem ter uma visão prática de trabalho. Eu vou para a área de direito, que eu tenho muito amigo no direito, dizem a mesma coisa. Bom, aqui no Brasil, onde tem mais faculdade no mundo, né? Não chega preparado. E a nutrição, como é que tá nesse sentido?
Cara, é um assunto Olha que pergunta peluda que eu fiz pra você. Não, mas é uma pergunta excelente, porque que quem te vê, né? Se você for pegar um nutricionista, acho que tem poucas profissões que fazem tanta especialização quanto um nutricionista. E aí na parte técnica, não tô falando nem de negócio. Tá. Então eu vou pra uma palestra, eu vou pra um evento online ou presencial, que aí tem pós-graduação, 2, 3, 4, 5, 6, e as mãos continuam levantadas. Então o pessoal realmente se capacita muito depois da faculdade, porque existe já esse gap de conhecimento, de nutrição na própria faculdade. Agora, se a gente for pro que a gente ensina, que aí é vendas, aí já trava nas crenças do nutricionista que ele não pode vender, que é feio. Tá, mas aí não é uma falha no sentido de não ter esse conteúdo? Total. Tinha que ter. Tinha que ter. Porque mas, assim, são profissionais autônomos que são jogados no mercado sem ter conhecimento nenhum. Perfeito, mas e na formação técnica eles estão vindo bem, ou não? Não estão também. Mas aí eu acho que o ponto da nutrição que eu percebo especificamente é que a nutrição ela tem, digamos, 3 grandes caminhos aí na nutrição, e na faculdade ele abrange tudo aquilo. Total. E a pessoa que ela escolhe o caminho, por exemplo, da nutrição clínica, ela fica desassistida em vários pontos. Então, por exemplo, dentro da nutrição tem o UAN, que é Unidade de Atendimento Nutricional. Isso. E tem a pessoa pode ir para hospitalar. E a pessoa clínica pode ir para a clínica. Então, ela tem... Dentro da faculdade, ela é ensinada tudo. Você é ensinado desde a ter... Por exemplo, você me tinha cadeira de ter como cuido de um refeitório a como eu atendo uma pessoa no consultório. E aí... Eu vejo assim, né? Eu acho que o direito, outras faculdades acontece isso também, né? A gente acaba tendo uma visão muito geral, né? de muito ampla, e coisas que são mais importantes e necessárias ficam... Aí vai a especialização. Isso que eu te falar, talvez por isso aí tanta especialização. Porque né? é muito geral. Exatamente. E vocês como uma escola de formação, né? Como vocês falaram bem de nutrição, como é que vocês lidam com essa história hoje no mundo digital de tudo é um curso, né? Então aquela história assim, a pessoa veio aqui e aí já fala, já sei, no final você vai falar que você está vendendo o teu curso. Nossa. E aí quando você quer realmente dar um treinamento com qualidade, eu passo muito por isso, e você fala para a pessoa é mais um vendedor de coisa. Você fala, não, se você quiser achar, você acha, não tem problema. Mas vai lá fazer o treinamento para você ver. Então, mas isso é mercado. Eu quero sua percepção, assim. Você entende hoje que também quando você fala que tem uma escola de negócio, que você vai dar treinamento, as pessoas têm um certo... Não sei se eu vou usar a palavra correta, Laís, um certo preconceito com essa questão do curso, que você precisa trabalhar muito para romper essa barreira? Total. Quando a gente entrou no mercado, passei 2021 até 2022 fazendo mentorias individuais, mas em 22 nasceu a Nutrição Sem Fronteiras, então a gente vai fazer 3 anos agora em julho. E aí esse foi um momento de ceticismo gigantesco, né? As pessoas... Quem é esse cara que tá do nada dizendo que o nutricionista pode faturar 40, 80, 100 mil no mês? Vendendo acompanhamentos. Então gerou uma disrupção inicial que gerou o hate, gerou esse movimento. Claro. Só que durante o percurso a gente foi entendendo que o próprio mercado digital estava cada vez se queimando mais, e é um processo que está acontecendo e o ceticismo está aumentando. Assim, deixa o cara se queimar, né? Então é tipo, promete muito e entrega pouco. Marca é isso, né? Você promete, tem que cumprir. Então, as pessoas vão queimando as suas marcas, os seus produtos, porque prometem muito e não conseguem cumprir. Esse é o mote do digital. E a gente percebeu desde cedo que se fosse para poder, de fato, gerar a transformação que a gente queria gerar no mercado da nutrição, a gente não poderia ter esse luxo de entregar um produto ruim. Então, a gente sempre baseou o nosso negócio no produto, na transformação que a gente gerava na vida do nutricionista. E aí o resultado é soberano. A gente foi derrubando barreiras e depois mudou o posicionamento também. Então, deixou de ser uma mentoria, que era do Sami, para virar uma escola de negócio, que já ajudou mais de 1.300 pessoas, pagando ali programas de aceleração, onde a pessoa tem um estrategista que faz reuniões individuais todos os meses e toda uma estrutura de mentores e professores que apoiam em temas específicos. Então, saiu de mim, saiu da mentoria do Sami, do mercado digital, para ser algo maior, que é o que a gente vem construindo. E foi muito disso, de se afastar desse ceticismo e ao mesmo tempo derrubar ele com o resultado, que eu acho que é uma coisa que... Perfeito. Laís, quantos atendimentos hoje vocês estão fazendo? Aproximadamente. Quantas nutricionistas hoje fazem parte da Nutrição Sem Fronteiras? Estamos com 400 pessoas ativas hoje nos nossos produtos que são esses de acompanhamento, que são anuais. 400 ativos, já passaram mais de 1.200. Já passaram mais de 1.200 e no momento 400 ativos. Qual o plano para 2025 da CEO? 800 pessoas ativas no final do ano, então vamos dobrar ali. E hoje a gente está olhando muito para retenção de receita, a gente está olhando muito para o nosso software, né? A gente fez uma aquisição no final do ano passado para esse ano. A gente adquiriu uma empresa de tecnologia que basicamente se inspirou no nosso método para fazer uma tecnologia que era igual ao que a gente tinha feito, só que como nenhum de nós dois é da área de tecnologia, fizemos
Aquela coisa, né? O empresário tentando fazer. Contrata um software house, A gente sabe bem como é, fica tranquilo. Pronto, aquele caminho. E apareceram essas pessoas que fizeram essa tecnologia melhor que a nossa, mais rápido, e falando, vamos fazer uma parceria. A gente falou, que tal então se a gente comprar a empresa de vocês? E a gente fez essa aquisição, né, no final do ano passado. Então, esse ano a gente tá olhando muito com essa visão de retenção de receita, chegar ali na nossa meta de faturamento. Você pode dizer? Então, é de 15 milhões e meio. 25, exatamente. Ano passado a gente fez 10. Só que aí, caminhando nessas frentes, que é a da tecnologia, que a gente não colocou uma meta muito absurda. A ideia é chegar com 3 mil pessoas ativas na plataforma até o final do ano. E então, mês e meio a gente bateu 650, então tá indo bem mais rápido do que a gente imaginava. Tá indo mais rápido do que a gente imaginava, mas seguimos aí conservadores em relação à meta do SaaS, porque é algo novo que a gente tá tentando. E na educação, o foco é a gente realmente ter uma aquisição ali tão boa quanto no passado e melhorar cada vez mais a nossa retenção de receita. Samir e Laís, muito obrigado. Foi realmente muito interessante a nossa conversa sobre esses pontos que a gente falou. Tenho certeza que quem assistiu do ponto de vista empreendedor e de negócio entendeu um modelo que, de repente, para outros profissionais autônomos de outras áreas, pode ser muito útil também. Então, brigadíssimo, Samir e Laís, pela presença de vocês. Que agradeço. Nada. Prazerzão. É isso aí. O Varejista volta daqui mais um minutinho com mais uma entrevista para você. BMC News, informação que gera valor. Até daqui a pouquinho. Voltamos com o Varejista e, como eu sempre falo, a gente fala de varejo, mas também dos fornecedores do varejo, da indústria e de alguns setores que, vamos chamar assim, desembocam no varejo de alguma forma, para que a gente possa entender essa cadeia como um todo, né? Quando a gente pensa no varejo ali na ponta, numa loja, né, seja de um produto, às vezes de um serviço, mais associado a outras áreas que não sejam o varejo especificamente, mas a gente sempre tem uma cadeia. Tudo que a gente vê na ponta passa por várias etapas anteriores a isso. E eu trouxe aqui para conversar com a gente de uma dessas etapas o Enio Rodrigues, que é diretor executivo do Sindicel. Primeiro de tudo, Enio, muito obrigado pela sua presença, por aceitar aqui o convite. Obrigado a você, Rodrigo. Estou à disposição aqui para discutir um pouco o setor aí. Quando a gente fala do setor do Sindicel, a gente está falando de fios e cabos elétricos, Exato. né? Primeira pergunta, antes de você me falar do Sindicel como um todo, e você com certeza ouviu a introdução que eu fiz aqui, como é que esse setor hoje impacta o varejo, impacta as empresas da ponta, que tipo de empresa impacta, até para que todo mundo que esteja assistindo a gente consiga entender o motivo da importância da gente falar sobre isso. Não, legal. Estamos falando da base da estrutura de qualquer construção hoje, né? Quando você está na fase de finalização, você vai ter que fazer as instalações elétricas, né? Então, hoje nós somos... existem 156 empresas autorizadas a fabricar fios e cabos elétricos no Brasil, e dessas 156, no Sindicel nós temos 30 empresas, ou seja, em torno de 30% do mercado dentro do Sindicel. E essas 30 empresas, entre 30 e 40 empresas, são as que fazem produtos dentro da regulamentação especificada pelo Inmetro. As demais empresas, por incrível que pareça, 70% delas fazem produto fora de conformidade. E quando a gente fala de produto fora de conformidade, é aí que eu quero chegar, por exemplo, um pouco na área de material de construção, na área de Maticom, que é uma área muito forte do varejo, né? E é por isso a sua presença aqui, Enio, com a gente. Essa área de Maticom tem uma disputa muito grande de mercado, a gente não tem problema de falar aqui algumas das marcas, a gente está falando de Leroy, a gente está falando de Casa e Construção, enfim, a gente está falando de uma série de Telha Norte, uma série delas que trabalham com isso. E óbvio que esse setor chega nessas lojas de material de construção, e em algumas outras, claro, chegam com determinados produtos, como você disse bem, em conformidade e em não conformidade. Certo. Essa porcentagem que você mencionou, como é que tá? A gente aí, se você puder falar de produto, caso você possa, é chuveiro que a gente está falando? É torneira que a gente está falando? É fios e cabos elétricos no sentido da casa, das instalações elétricas? O que mais está e não está em conformidade para a gente poder instruir aí o nosso público? Oh, que legal. Então, existe um trabalho que é feito hoje pelo Sindicel há mais de 30 anos, uma entidade chamada Qualifil. É totalmente independente, então ela coleta os produtos no mercado e testa. Então o que acontece? Se existe um produto fora de conformidade, a gente notifica a empresa, notifica o Inmetro e faz algumas ações de busca e apreensão até dentro das fábricas, fechando essas fábricas para a gente tentar tirar do mercado. Os grandes varejistas hoje, como você citou, Leroy e outros mais, eles já conhecem e já sabem o problema. Então, eles não compram esse tipo de produto, as grandes distribuidoras. Esse produto ele vai para onde? Esse fora de conformidade. Ele vai para os pequenos e médios varejistas
vai para as construtoras que compram direto esse produto, e por incrível que pareça, construtoras que têm até ação listada na bolsa, entendeu? E também dentro dos marketplaces, onde não existe o poder de fiscalização. Então, peraí, a sua resposta ela é muito, muito importante para a gente aqui. Por favor, se eu entendi errado, fica super à vontade para me corrigir. Claro. Grandes varejistas, eu citei 3 nomes aqui, C&C, Leroy e Telhanorte, mas poderíamos citar mais uns 40, né? Sim. Não são eles, por exemplo, que vão gerar para o consumidor, ou aliás, ofertar ao consumidor um produto em não conformidade. Perfeito. Você trouxe aqui que os produtos em não conformidade, em sua maioria, ou talvez até todos eles, estão ou em pequenas e médias empresas de material de construção. Exato. E em construtoras desses prédios que estão em todos os bairros sendo construídos em várias regiões, que compram produtos em não conformidade, além dos marketplaces. Eu entendi certo a sua resposta? É assustador, mas você entendeu certo. Entendeu? Eu tenho vários processos na justiça hoje que envolvem grandes construtoras. Mas aí você me obriga a fazer a seguinte pergunta. Não vai ter como fugir, Enio. Agora não vai ter. Como é que eu me protejo disso, Enio? Então, porque aí eu chego numa construtora, óbvio, sem citar nomes aqui, porque aí já é uma questão muito mais séria, mas... Tem um sigilo de justiça. Exato. Como é que eu me protejo? Eu chego lá para comprar um empreendimento, um apartamento, por exemplo. Como é que eu me protejo disso? Então, o Sindicel está lançando uma campanha, um vídeo institucional, e na página da internet onde você entra... Se você comprou um apartamento há menos de 2 anos, de 2 anos para cá, você pode entrar, se cadastrar e pedir uma auditoria da sua instalação elétrica. A gente vai fazer gratuitamente. Vou mandar um técnico na tua casa e vou fazer essa auditoria para você. Então, estou me preparando para isso. Desde que o apartamento já tenha sido entregue. Isso. Ou está em fase de entrega. Você já tem o memorial descritivo, lá é obrigado a constar a marca do fio ou cabo elétrico que está sendo utilizado. Então não precisa nem a fase de obra. Na planta, você recebe esse memorial descritivo, não? Algumas construtoras entregam, outras Olha, não. Gente, PH, vou te pedir para pegar agora a câmera no Enio. Olha o sorrisinho do Enio quando eu falei. Eu vou repetir a pergunta. Mas já na planta, esse memorial descritivo já devia constar isso, né? Sim. Mas não consta. Algumas não. Colocam fios e cabos elétricos homologados pelo Inmetro, que eles querem fugir da marca. Entendeu? Quando põe a marca, eu tenho a lista no meu site de todas as marcas boas e as marcas ruins, com laudo atestando que aquele produto é ruim. Então essa é a grande briga. Como o Inmetro não consegue ir dentro de uma construtora para fazer a fiscalização, ou dentro de um marketplace, por exemplo, quando eles vendem direto para o consumidor, você vai ter um problema de estar com uma instalação elétrica incorreta dentro da tua casa. É assombroso, mas é verdade. Então eu preciso que você diga de novo. Quem hoje quer fazer essa checagem? Você falou apartamentos de 2 anos. Repete por gentileza, Enio. Se você tem um imóvel que você adquiriu de 2 anos para cá... Ou seja, não pode ser um imóvel de 10 anos, de 8 anos. Fica mais complicado, né? Porque os testes são evolutivos, né? A empresa pode ter evoluído. Então, hoje a gente está em 2025. Se comprou do ano de 2023 para cá... Ok, você pode entrar no site do Sindicel, sindicel.org.br, tem uma chamada ali, você clica, faz um cadastro pequenininho e você vai solicitar uma revisão da tua instalação elétrica gratuitamente. Básica, entendeu? Ou vai o nosso engenheiro lá, ele vai olhar, vai tirar um fio da tua parede, vai fazer o teste, a gente tem os equipamentos portáteis, vai assegurar que aquele produto tem a resistência elétrica necessária e vai falar, ok, os seus fios estão de acordo com as normas brasileiras, podemos passar para frente. Mas aí, se não tiver, qual é o procedimento? Chegou, encontrou, não está em conformidade. E aí? Aí a gente convida a pessoa a abrir um boletim de ocorrência contra a construtora, entendeu? E contra a fabricante do fio, que a gente encontrar lá. A gente abre um processo na justiça e dá todo o suporte jurídico para essa pessoa, gratuitamente, para processar não só a construtora, como também a fábrica de fios e cabos que fez produto errado. E como é que... você tem alguma estatística para me passar disso? Tudo bem se você não precisa citar um número exato, até porque eu estou te pegando um pouco de surpresa nesse sentido, mas assim, quantos chamados são abertos e desses chamados que são abertos, percentualmente quantos estão em não conformidade, por exemplo, nessa questão das construtoras que você mencionou? Então, esse projeto já tem uns 6 meses, há 1 ano. Pequeno. É pequeno. Então a gente fez em torno de 50 revisões, entendeu? Das 50, 15 têm produtos fora de conformidade. Então a gente está falando aí de uma coisa de 20 e poucos % aí, né? Então, na justiça eu tenho 10 processos em andamento já, com o Instituto de Criminalística já fez a perícia, né, do cabo,
também, né? Porque a gente faz, mas o IC tem que fazer. Ele já fez, já determinou, estamos aguardando a ordem do juiz para fazer a substituição. É porque quase 30%, né? Você falou 15%, 30% é muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. Recentemente aqui em Osasco, não posso falar construtora, porque ela me procurou e falou assim, eu estou com um problema com fios e cabos elétricos e eu acho que esse produto é ruim. Mandamos o nosso laboratório móvel, nós temos um laboratório móvel com engenheiro, testamos, era ruim. Aí ele abriu um processo junto com a gente no DEIC aqui em São Paulo, investigou. Nós fizemos uma busca e apreensão lá dentro da construtora, praticamente fechamos, da construtora e da fábrica de fios. Deixa eu falar da fábrica. Aí fizemos mais de 40 mil rolos de fios apreendidos na fábrica e na construtora. E o prédio está sendo totalmente desmontado a parte elétrica e refeita em função desses problemas. E olha que coisa interessante. A construtora está processando essa fábrica de fios. E a fábrica de fios não tem condição. Ou, né, ela realmente foi feita para fazer esse trabalho durante algum tempo, depois ir embora, quebrar, e ela não tem como ressarcir a construtora. Ou seja, quem vai ficar com prejuízo judicial e financeiro vai ser a construtora. Ah, vai ser a construtora. Porque a fábrica está fechada. Ela vai ser obrigada a trocar o fio do consumidor, que eu estava dizendo erradamente. Claro, entendi. E a construtora vai arcar com esse problema aí. E ela vai processar a fábrica de fio. Só que a fábrica de fio não tem condição. Ela já foi feita para durar algum tempinho, quebra, depois faz outra. Aquele processo que o brasileiro adora fazer, né? Pega uma empresa, cria 5 anos, deve imposto, deve tudo, fecha, abre num outro nome de um laranja e vai indo embora. Então você nunca vai conseguir ver o seu dinheiro de volta. Infelizmente, é isso que a gente está deparando no mercado. E o trabalho do Sindicel é um trabalho importantíssimo, portanto, para junto à população, ao lado da população, melhor dizendo, ter essa prestação de serviço de auxiliar, porque para a gente encerrar, qual que é o risco objetivo de ter fios e cabos elétricos dentro da sua casa em não conformidade? Fogo, incêndio. Você pode ter um incêndio no quarto da tua filha, no quarto do teu filho, pode ligar uma air fryer, que puxa, demanda uma energia muito forte. Até ela tem aquele pino um pouquinho mais grosso, né? Esqueci agora o nome. Exatamente, você põe um pino mais grosso, ali tem que ser um cabo de 4... A amperagem que muda, né? Um cabo de 4 milímetros. Aí quando você vai medir o cabo de 4 milímetros, ele é 2,5 ou ele é 1,5. Botou ali... Menos cobre, botou ali, vai aquecer, num determinado momento você pode ter um incêndio ali, um chuveiro, numa air fryer, num ar-condicionado, por causa de um cabo de qualidade duvidosa. Olha, um ponto que eu preciso frisar aqui é o seguinte, mais ou menos há 4, 5 anos eu venho notificando as grandes construtoras. Eu peguei as 50 maiores construtoras e mandei uma notificação extrajudicial para todas elas. Falou, cuidado com o cabo que você está adquirindo, aqui está uma lista com empresas que já passaram por teste, estão fora, tal. Dessas 50 grandes que eu notifiquei, eu acho que somente 2 ou 3 retornaram a minha notificação, simplesmente ignoraram. Então, por não ter essa fiscalização, a gente está fazendo isso de forma espontânea. Então eu vou até dizer aqui, por favor, PH na câmera aqui, claro pra gente, olha, estou com espaço aberto aqui no Varejista da BMC para ouvir essas construtoras, porque acho que é importante o nosso trabalho jornalístico nesse sentido, para todas essas construtoras, tem um espaço aberto aqui para sentar alguém da construtora e ser entrevistado, para que possa falar e se defender, porque acho que a gente está tocando num assunto aqui de extrema importância, extrema urgência, um assunto sério, que se você me permitir, aqui na BMC mesmo, a gente vai dar continuidade a ele, obviamente no sentido da checagem das informações, e de novo, espaço aberto aqui, a construtora que quiser se posicionar, só entrar em contato com a gente aqui na BMC News e sentar aqui para fazer essa entrevista e a gente ouvir também as construtoras. Enio, muitíssimo obrigado, Enio. Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua presença, um assunto tão importante que a gente vai dar continuidade com certeza. Legal. Enio Rodrigues, diretor executivo, né? Diretor executivo do Sindicel. Muito obrigado pela sua presença. O Varejista volta em um minutinho com o nosso bloco final de gestão de pessoas e construção de cultura com Marcela Zaiden, já aqui comigo. Até já. Começamos esse quarto bloco especial aqui com Marcela Zaiden presente, como sempre, no nosso quarto bloco para falar de gestão de pessoas e construção de cultura. Nada melhor do que Marcela Zaiden. Mais uma vez, Marcela, muito obrigado por abrilhantar o nosso quarto bloco com a sua presença. É sempre um prazer inenarrável estar aqui presente contigo e falar daquele momento que a gente gosta. Falar de pessoas, falar de cultura, falar de liderança. Tema que todo mundo está acostumado, mas ninguém se aprofunda. Ninguém se aprofunda e de uma maneira que a gente consegue gerar resultado para a empresa.
Isso é um ponto que eu e a Marcela a gente fala muito, e cada vez mais parceiros aqui fazendo vários negócios, o que é muito bom para a gente entender como tudo isso, que teoricamente é uma coisa, vamos chamar assim, mais o campo subjetivo, não. A gente está trazendo para o campo objetivo do resultado. Bom, e hoje, quero que você apresente, temos um convidado muito especial. Quando eu estava falando com a Marcela, quem é o convidado, ela falou para mim assim, ele é o cara. Eu adoro então, ele. Marcela Zaiden, apresente o nosso convidado aqui desse bloco. Eu vou falar uma coisa, tem um fato. Eu tenho cada vez mais compartilhado com vocês pessoas que fazem parte do meu dia a dia. E mais do que pessoas que fazem parte do meu dia a dia, Rodrigo, pessoas que me agregam muito em crescimento, em desafio. E hoje vocês vão ter o prazer de conhecer o Dan. O Daniel, ele é o CEO da Hub4Pay. A Hub4Pay, ela traz toda uma parte de incentivo, premiação. Ela, você fala que é a fintech das agências, não é isso, Dan? Exato. Então... Daniel Moreira, é isso? Daniel Moreira. Então, Daniel Moreira, fundador da Hub4Pay. Hub4Pay. Só explica para... Bom, primeiro de tudo, dá licença, obrigadíssimo pela sua presença, por aceitar o convite. Obrigado vocês. Muito bem. Feliz de estar aqui. Explica o que é a Hub4Pay, até para Marcela poder a gente aprofundar um pouquinho mais com você. Legal. A Hub4Pay é uma empresa focada em... uma fintech focada em pagamento de prêmios e incentivos, né? Então, e gratificações. A gente, hoje, é a empresa que faz a parte final de toda uma jornada, né? De desafios ali que colaboradores, terceiros, não necessariamente pessoas dentro da empresa, atingem, né? E fazem ali aquele modelo de game de ganho e a gente entrega o prêmio. Então, basicamente, a gente é uma empresa que dá segurança para entregar a melhor parte da jornada, que é o prêmio, né? Que é a celebração de algo que a pessoa conquistou. O Dan, ele tem uma coisa que eu acho incrível, que é a celebração. A gente gravou um podcast outro dia e ele trouxe uma visão de que ele celebra todos os meses. Acho que esse é um ponto importante que casa com quem é o Daniel, ao mesmo tempo que casa com o que você traz para a sua empresa, para a sua cultura. Conta um pouquinho pra gente. Legal. Como, né, obviamente o nosso produto, o nosso serviço é voltado para entrega de prêmio, né? Então, tirando toda a questão burocrática que a gente elimina e paga o prêmio para as empresas, ali para as pessoas que a empresa indica, basicamente a minha cultura é basicamente em cima disso, de, cara, celebrar. Então, a gente tem uma cultura muito forte, eu faço isso muito bem, de ter ali um diário de gratidão, de exercer ali, todo mês eu brinco que é um final de ano, então eu faço ali realmente um ano novo, né, um mês novo, e aí eu olho o que deu certo, o que não deu, avalio, a gente vai para um restaurante, tem um happy hour da empresa que é mensal e que todo mundo conhece, então já se sabe que vai ter a virada de mês, né, e a gente sempre faz isso lá na Hub. E eu preciso trazer uma questão aqui, Marcela, que é o seguinte, com certeza, eu sempre faço a vez da pessoa que está em casa, fazer aquela entrevista, aquela pergunta, melhor dizendo, na entrevista de quem está assistindo, fica com aquela dúvida, que é o seguinte, tem gente que está assistindo agora, pode ter certeza, nosso público aqui do varejista, tem gente que está assistindo pensando assim, mas peraí, celebração não vira bagunça? O que é essa história de celebrar toda hora? Se for celebrar toda hora, eu não faço uma empresa séria, né? Se for celebrar toda hora, vira tudo uma festa, a pessoa só quer a festa. O que é celebração? O que é cultura de resultado? Como é que você entende essa figura da celebração, vamos chamar assim, essa questão, melhor dizendo, da celebração pela celebração, você no pejorativo festa, e o celebração do, vamos chamar assim, reconhecer um crescimento, reconhecer uma meta alcançada e fazer com que esse reconhecimento se transforme em novos resultados ainda maiores. Como é que a gente separa isso dentro da sua perspectiva cultural nesse sentido? E mais do que isso, né? Como que você leva isso para os seus clientes? Perfeito. Porque no final do dia, é muito mais sobre como você age, mas como que você traz essa cultura para dentro e para fora. Exato. Perfeito. Acho que ótima pergunta e ótima colocação. Eu acho que o principal ponto, né, da estrutura de celebração é que, cara, tem um rito, né? E acho que esse rito, ele tem que ser muito claro, né, para todo mundo que tá ali jogando o jogo. E também a gente tem ali o modelo de... o que a gente fala que são... Dentro da Hub, a gente tem os pontos altos e pontos baixos. Então, o que acontece? Se a gente tiver um ponto muito baixo, a gente vai fazer uma autocrítica e, obviamente, não vai existir uma celebração clara sobre aquilo, né? Então vai ter uma análise da galera de entender, olha, não batemos, não atingimos o resultado, então é uma pressão boa de certa maneira, mas é um fato. Ninguém comemora o time de futebol que perdeu. Critica, né?
cobra, exige que tenha... Então, isso também é uma coisa que a gente ajusta muito. A gente tem um modelo muito de autocrítica e de errar rápido. Então, a galera sabe que, pô, a gente errou, vamos errar rápido, vamos corrigir e vamos aí sim atingir os outros meios. O que a gente faz é colocar ali camadas que façam sentido, não é bagunça, né? Na verdade, a celebração ela é genuína, né? Às vezes a gente fica sem celebrar pelo fato de a gente ter errado em algum ponto, a gente não ter batido uma meta, de não ter alcançado algo, o que ultimamente, graças a Deus, não vem acontecendo com, né? A gente tá superando a cada mês, mas eu acho que é entender que se você não bater, se você não ganhar o jogo, você não vai ganhar nada. Você vai ali analisar o que errou para se corrigir. Então, obviamente, eu acho que tem que saber jogar ali com as regras do jogo e a celebração ela vai vir com muito mais ênfase, né? Muito mais peso. Eu acho que a glória, né, entre aspas, ali da conquista, quando ela é bem... é difícil, é disciplinar, tem vários desafios e a gente consegue atingir, a comemoração, a vibração é muito forte. Então, a gente aplica muito isso. Então, não é bagunçado, a gente pensa muito nesse quesito de que, cara, bate a meta, atinge os resultados, atinge os objetivos, e aí sim a gente vai comemorar. Tem bagunça com organização. É a bagunça boa, né? Você me permite só um complemento, Marcela, mas quando a gente pensa na sua empresa, na Hub4Pay, o que ela faz nesse sentido da celebração que quem está assistindo a gente, por exemplo, pode imaginar assim, poxa, isso pode ser uma coisa legal para minha empresa. Só complementando, tá, mano, antes de te passar. Legal. Assim, a gente tem hoje, é muito legal isso, porque a gente tem várias, a gente tem várias runas, né? Várias modelos de gratificação que a gente aplica dentro da companhia, que é muito legal, assim. Então, um caso, né, é assim, quando não tem a meta atingida, quando não tem um objetivo claro, não tem happy hour, não tem, fica meio um clima ali de, pô, vamos resolver, vamos ajustar. Então não é que todo mês a gente faz aquilo, né, quando não atinge algum resultado que a gente espera, né, então a gente faz ali sempre essa análise. E o legal é que assim, a gente tem das lideranças e do time micro pílulas, ou seja, eu tenho micro premiações e micro desafios, porque a gente entende, né, isso acho que é um pouco do ser humano, que se você quebra um desafio em pequenos pedaços e aí você dá esses ganhos, ali a dopamina ela vem mais forte, né? Então a gente quebra esses desafios em pequenos desafios menores que viram um grande desafio depois. Então a gente sabe dosar bem isso e aí a gente consegue ali ter mais celebrações justamente porque a gente tem tarefas quebradas, né? Ou seja, a gente consegue fragmentar mais para chegar ao grande meta ali do final do mês ou do trimestre ou do ano. Ô Dan, o que eu acredito que tanto o Rodrigo quanto quem tá em casa assistindo a gente deve estar realmente curioso é algum case teu. Tem Legal. Alguma empresa que você atende, obviamente que você pode abrir, que você consiga trazer algum case pra gente entender e compreender até mesmo como você traz essa visão de celebração pra dentro das empresas? Posso, claro. Olha, o que eu posso dizer assim, né? Um ponto muito legal, né? Principalmente em relação ao colaborador que recebe prêmio. Empresas que aplicam prêmio, isso é uma pesquisa interna que a gente levantou, o turnover é menor, tá? Muito menor. Então, assim, você tem ali um nível de comprometimento muito maior dos times. A gente percebe que empresas hoje usam muito incentivo também para inovação. Então, elas criam ali programas de ideia, programas de, dá uma ideia, traz alguma coisa nova que você vai ganhar um prêmio. Então, isso é exposto muito, né, em murais. Recentemente, agora, eu tava vendo um case com um cliente, né, que ele aumentou a venda e o alcance, né, de perda. Ele tinha muita perda ali nas vendas, ele tinha muita perda de retenção também. Então, ele começou a aplicar programas de incentivo para CS, para o atendimento ao cliente. Então, tinha muito churn, o cliente saía, e aí, pô, por que tá saindo e tal? Aí começou a criar um programa de incentivo para melhorar o índice de atendimento. É muito isso legal melhorou. Você tá dizendo, com base na pergunta dela, eu quero que você continue no case, que é o seguinte, você auxilia as empresas a criar esses programas de celebração e incentivo para melhorar, ou seja, para diminuir o turnover, melhorar a retenção de talentos e atingir mais resultados. Quer dizer, se eu tenho uma empresa e quero fazer isso, de repente eu não tenho o conhecimento de como fazer isso. Então você vai lá por meio da sua empresa, você entra, por exemplo, na minha empresa, você auxilia a minha empresa a ter uma política de celebração de resultados para que isso traga a essas empresas novos resultados mais para frente e essa cultura de celebração. Entendi certinho, é isso? Perfeito, perfeito.
É um pouco isso. O que a gente tem muito é parceiros que fazem esse trabalho mais consultivo, que aí são as agências, onde elas criam as campanhas de incentivo, né, com muita qualidade, e eu entro para entregar esse prêmio. Mas o legal é que a gente tem hoje desenvolvido produtos que são, que a gente fala que é democratizar o incentivo para empresas de qualquer tamanho. E aí é um modelo que é autoatendimento. Então a empresa entra, e aí ela cria ali uma campanha simples, mas uma campanha que tem ideias. Hoje, graças a Deus, aí com a inteligência artificial e com a tecnologia, a gente consegue ampliar esse acesso. E eu crio um link para a empresa que fala, olha, aqui é um regulamento de campanha, tal. A gente tem uma parceria muito forte com algumas empresas, por exemplo, a Peoplefy é um grande parceiro nosso que cria campanha de incentivo, cria gamificação e é integrada com a Hub4Pay. Então, o que acontece? A gente é eficiente em entregar o prêmio, mas a gente tem muitos parceiros que criam a campanha e muitas vezes quando um cliente pede essa ajuda para nós, a gente vai lá e fala, não, olha, tem uma forma de você fazer a campanha assim, tem uma forma de você fazer uma campanha assado e, obviamente, a gente consegue, ou com uma ferramenta básica, ele tem ali um modelo. Hoje a gente usa IA, por exemplo, para dar sugestões de regulamento de campanha, e aí a gente vai alimentando esse IA, a gente cria um agente IA, que a gente coloca ali ideias que ele pode usar. Muito legal. E é bem legal, inclusive depois posso deixar disponível aí, mas é bem legal mesmo, e a galera pode ter sugestões de ideia de campanha. Pô, ideia de campanha de pesquisa, ideia de campanha de banco de ideias, de inovação, de retenção de cliente, de vendas, então assim, tem várias ideias ali, que ele pode criar uma campanha simples, rápida, descomplicada, e executada dentro da empresa dele. É bem legal. Muito bom. Além disso, eu acho que tem um ponto sobre regulamentação, a parte governamental que faz diferença. Que não só, hoje a gente sabe o quanto complexo é pagar qualquer coisa no Brasil, dar qualquer premiação, existe todo um background check para você validar isso. E eu acho que a Hub4Pay, até pelo que eu entendo, Dan, me corrija se estiver errada, por favor, vocês ajudam bastante nesse passo a passo da execução também, né? Exato. Eu acho que o maior desafio hoje, né, é fazer as boas práticas serem adotadas pelos empresários, pelas empresas, para todo mundo que está pagando algum prêmio. Por quê? O Brasil ele tem muito essa parte informal, né? Então as empresas muitas vezes não sabem que elas podem utilizar uma ferramenta como essa e muitas vezes elas fazem de forma equivocada, errada, ela não adota práticas boas ali para fazer uma premiação. Então, às vezes, o cara paga em dinheiro em espécie, o cara faz de forma que não dá segurança jurídica, né, para quem tá fazendo a aplicação. E a nossa ferramenta até faz no aspecto isso. trabalhista, né? Total. Principalmente, eu acho. Porque gera vínculo, às vezes não é salário, e aí pode configurar, pode ser interpretado no eventual problema judiciário ali que a empresa venha a ter. Então, a ferramenta, ela dá essa segurança de que, tem um regulamento, tem um link, tem um aceite, é uma premiação que expira, tem um prazo de validade, então ela não tem um fim remuneratório, né, que vai ser um aumento de capital, aumento de renda. Então todos esses detalhes, a gente encurta isso numa jornada simples, entende? Então esse é o ponto, a gente escala isso e é o que a gente fala, a gente quer democratizar o acesso da premiação para as empresas, e o Brasil tem essa dor latente. Então, eu preciso pagar a vendedora que vende um outro produto no ponto de venda, então a indústria faz isso. Às vezes um marketing de indicação, então, eu quero que um cliente indique um produto, eu vou dar comissão, vou fazer contrato, ele vai emitir nota pra mim, ele tem o KNAI pra isso, sabe? Essas dores, a gente encurta isso e fala, cara, faz o pagamento da premiação, dá um gift card, a gente manda um link, tem um regulamento. Você tem várias alternativas para o empresário fazer isso, né? Marcela, só complementando aqui, assim, pra gente entender até o que o Daniel falou, bem legal, né? Como é que isso faz parte como é que, na verdade, a gente constrói isso como uma cultura? Isso eu quero perguntar pra você, e aí eu e você, Daniel, agora vamos aprender com Marcela Zaiden, se você me permitir aqui. Por favor, sempre. Vamos supor que a empresa não tenha essa cultura de premiação, não tenha essa cultura de celebração, de gratificação. Temos aqui uma empresa que vai ajudar, tanto do ponto de vista das leis, como você muito bem colocou, como da política com agências de fazer isso funcionar. Perfeito, entendemos bem. Marcela, diretamente assim, tem como hoje uma empresa que não tem essa cultura começar a ter essa cultura, ou a gente não vai conseguir fazer isso se não começar do zero? Tem e deve. Acho que essa é a primeira coisa. Não adianta, gente, as pessoas... Pensa comigo, a gente está acostumado a ver o ser humano como um ser humano padrão, normal, dia a dia. Só que o ser humano, ele é regido por reconhecimento e recompensa. É natural do ser humano, tem psicológica, às vezes, né? Em tudo. Né? Como é que você lida com seus filhos?
agradecendo quando ele faz algo legal, dizendo pra ele, Recompensa. recompensa. Filho, parabéns, você arrumou a cama. Filho, olha que legal, hoje você acordou no horário. E é engraçado até com adultos, né? A gente fala, poxa, meu pai nunca me reconheceu quando e você lembra disso lá de trás, pra né? terapia. Gente, não é até com adulto, verdade, é principalmente com adulto. Essa é uma das coisas perfeito. que eu mais trago quando a gente olha para a cultura dentro das empresas, trazer a visão de que, olha, se você quer comportamento X, você vai reconhecer e reforçar. Se você não quer o comportamento X, você vai punir e criticar. É simples. O problema é que a gente complica. E a premiação, ela vem para reforçar isso. Você tá acostumado, muitas vezes, a só tapa nas costas, quando, na verdade, o Pix, o cartão, tudo isso é o que vai fazer a diferença. É um conjunto, né? Não adianta achar que é só o bolso, porque não é. Não adianta achar que não tem o bolso, porque tem. Ou seja, é um conjunto de coisas. Sim. Daniel, quero agradecer muito a tua presença. Passou super rápido. Significa que esse tema, a gente tem que voltar. Isso que eu quero Vamos dizer. voltar. A gente tem que voltar a esse tema, falar um pouco mais sobre celebração. De repente, a gente traz ele com algum empresário que quer colocar essa política para que a gente possa discutir isso de uma forma ainda mais prática. Gosto muito aqui no Varejista de a gente falar da prática. De repente, traz um empresário que não tem e de repente não acredita muito nisso, em confronto, vamos chamar assim, com o Daniel, pra gente falar um pouco disso. O que você acha? Combinado. Já sei até quem que eu vou convidar. Pronto. Segura aqui, segura na palminha, como diz na Bahia, que a gente vem que vem. Vem que vem, é isso. Daniel, muito obrigado pela sua presença. Vocês. Foi um bloco assim fantástico, Marcela Zaiden. Obrigado mais uma vez por abrilhantar o nosso último bloco aqui do Varejista. Vamos. Obrigada, Dan. Obrigada, Rodrigo. Obrigada a vocês. Esse foi o Varejista, eu sou o Rodrigo Maia e mais uma vez a gente apresenta um programa aqui repleto de informações para você, para que você empresário, para que você empreendedor possa melhorar ainda mais o seu negócio com informações de valor. Até porque, como você sabe, BMC News, informação que gera valor. Até o próximo Varejista. Um abraço.